Veja se você está na lista para receber 847 milhões de reais que o INSS vai começar a pagar. Sejam todos bem-vindos. Esse aqui é o canal Drone Diário com mais uma notícia para vocês nessa segunda-feira, hoje dia 1º de fevereiro de 2021. Não se esqueça de ajudar outras pessoas. Compartilhe essa informação nas redes sociais, lá no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp, para que todos tenham acesso. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita essa oportunidade de se manter informado. Já se inscreve e ativa o sininho das notificações, assim você recebe nossos vídeos e fica por dentro das principais notícias, informações e também algumas dicas que eu costumo trazer todos os dias aqui no canal para tentar ajudar as pessoas que assistem os vídeos. Os segurados e pensionistas do INSS que recorreram à justiça para solicitar a concessão aí, ou ainda a revisão de benefícios do INSS, receberão nos próximos dias as requisições de pequeno valor. A Justiça liberou um total de 847,4 milhões de reais destinados a esses pagamentos. Deixa eu explicar para você que já deixou aquele like aqui, aquele joinha, para ajudar na divulgação desse vídeo. Eu aproveito para tocar aqui num assunto muito delicado, tá? Infelizmente, no início de todos os anos, a Justiça libera esse dinheiro. O valor aqui, por que eu estou falando infelizmente? Você vai entender essa situação. São, no caso aqui, 847 milhões a serem destinados a 59 mil pessoas que foram repassados aí no finalzinho agora no mês de janeiro de 2021 pelo Conselho de Justiça Federal, por 5 tribunais federais que vão ter a responsabilidade da liberação dos depósitos em contas judiciais dos beneficiários. Eu digo infelizmente porque existe a atuação ilegal de muitas empresas para tentar comprar esses recursos e ficam ligando aí para as pessoas, oferecendo. Se você quiser que eu fale sobre esse assunto, vou pedir que você deixe aqui nos comentários. Só vou deixar uma dica aqui para vocês. Por que é criminoso essa atuação? Não é criminoso revender esse dinheiro. Não, a situação é criminoso procurar o cliente. Você que deveria ter o interesse de procurar. Por que você não procura? Porque você já tem um representante legal. Você já é assistido por um advogado. Então você não precisa ter essa preocupação de saber se você está nessa lista, de correr para vender, quando vai, quando não vai. Aquelas pessoas que infelizmente caem uma espécie aí de chamado para adiantar dinheiro, se você quiser eu falo mais sobre isso, elas têm que pagar cartório, pagar despesas e ficam com 27,5% do imposto de renda. Isso ninguém fala, sem contar que você vai ter que pagar a despesa do seu advogado, vai receber uma mixaria, vai sair no prejuízo. Mas a questão aqui é que, vou falar em referente aqui a esses pagamentos, para saber se você está nessa lista, então você não precisa se preocupar, porque você está sendo assistido. Essa requisição de pequeno valor paga aí como valor de até 60 salários mínimos, ou seja, 60 mil reais. Contudo, se o débito for superior a esse valor, o pagamento ocorrerá por meio de emissão de precatórios. Vale lembrar que os pagamentos são referentes aos anos de 2020. Logo, o valor do salário mínimo era R$ 1.045, por isso 60 salários mínimos na época, R$ 62 mil. A data de pagamento será realizada, vai depender do tempo em que o tribunal compete competente aí vai levar para conferir os dados, além do processo da abertura das contas judiciais, para que sejam creditados os valores. Contudo, para os segurados que ganharam o processo maior do que 60 salários mínimos, e por isso vão receber por meio de precatórios, a espera é ainda maior. Depois aí que os precatórios são pagos em lotes anuais. Esse ano serão pagos precatórios atualizados aí entre junho de 2019 e 1º de julho de 2020. Como consultar? Como saber se eu estou nessa lista? Para consultar as requisições de pequeno valor, o interessado poderá acessar o tribunal responsável aí pela localidade da ação onde foi iniciada. Também é importante falar com o seu advogado, o mesmo vai conseguir realizar essa consulta, bem como orientá-lo na situação. A questão aqui é bem simples. Você que tem um advogado não precisa se preocupar, porque você vai ser avisado.
eu quero acabar com alguns mitos para você que me acompanhou até o vídeo. Algumas pessoas acreditam, por exemplo, que começaram a receber o benefício agora e teriam direito às parcelas em atraso, porque ganharam a ação na justiça. E não é bem por aí. Você ainda não ganhou o processo. Pode haver uma antecipação de tutela. O que significa isso? O juiz decidiu que você vai conseguir receber o benefício agora. Pode ser que você seja levado até uma perícia dentro do INSS e venha perder o seu benefício seja cortado enquanto o processo ainda está sendo decidido se você vai ter acesso a esse atrasado ou não. Então, para receber o atrasado, você tem que ganhar na justiça, ou melhor, você não. Quem tem essa preocupação é o seu advogado. Então, portanto, existe um equívoco aqui. Às vezes a pessoa começou a receber hoje, em 2021, e vai receber os atrasados só quando ganhar esse processo. E se essa pessoa ganhar esse processo em 2025? Ainda assim, como disse o próprio texto aqui, que eu vou deixar aqui uma fonte para você ter uma orientação, saber de onde saiu essas informações desse dinheiro que foi liberado, que você vai ser liberado, ou melhor, e vai ser avisado pelo seu advogado. Então, a data de pagamento será realizada depende do tempo em que o tribunal competente levará para conferir todos os dados. Mesmo que o seu dinheiro seja liberado agora, para pequenos valores, até 60 salários, vai depender da atuação do tamanho do fórum. Assim que esse documento chegar nas mãos do juiz, ele ainda vai ter que assinar e analisar, vai avisar através do Diário Oficial da União. Existem alguns fóruns que mandam uma carta para a pessoa, como acontece aqui, por exemplo, em Fernandópolis, no interior de São Paulo, o juiz avisa, e também que acontece em Votuporanga, né, no Fórum de Votuporanga, no interior de São Paulo, que também manda uma carta, ou até mesmo o oficial de justiça, para avisar sobre os créditos que serão realizados. Aí a pessoa acredita, nossa, por exemplo, o oficial de justiça me avisou que tem o dinheiro. Ele não está disponível. Não depende do seu advogado, depende do juiz assinar a liberação desse alvará. Esse dinheiro não cai na sua conta, nem na conta do seu advogado. É um alvará judicial, uma conta da justiça, que tem um número temporário, esse dinheiro é depositado ali. Esse levantamento depende, portanto, vou repetir aqui, a data de pagamento a ser realizada depende do tempo do tribunal competente vai levar para conferir os dados, além do processo de abertura das contas judiciais para que sejam creditados os valores. Não depende do seu advogado. Então, durante esse procedimento, infelizmente, algumas pessoas de má fé tentam comprar esses valores e você fica, por conta de pagar o cartório para passar esse direito para essa empresa, vai ficar por conta do seu imposto de renda e ainda vai pagar o imposto de renda da empresa, que engana você, porque não dá isenção desse imposto de renda, algo que o seu advogado vai realizar com certeza, só aí você vai economizar cerca de 30%, sem contar que você vai continuar devendo para o seu advogado, vai ter que pagar, não pode passar por cima do serviço, e além disso, vai receber uma mixaria, porque a empresa vai pegar o dinheiro, porque eles não fazem nada de graça. Então, muito cuidado nesse momento. Então, essa lista aqui, né, portanto, o seu advogado ele é informado e vai entrar em contato com você. É por isso que você tem um representante. Vou fazer um vídeo mais específico falando sobre essas propostas de venda aqui antes. A questão aqui, portanto, algumas pessoas acreditam que começam a receber os benefícios e já têm direito aos atrasados. E o advogado ainda tem que ganhar isso. Depois de ganho, é que vem para essa conta. Então, aquelas pessoas que ganharam lá no tribunal, nesse momento, quem que vai receber aqui são pessoas que os precatórios são atuantes entre 2/7 de 2019 e 1/6 de 2020. Eu comecei a receber lá em julho de 2019, eu comecei a receber em julho de 2020. Você tem atrasados? Não. Aqui, em relação a ter ganho o processo que dá direito aos atrasados. Existem pessoas que começaram a receber em 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, cujo processo ainda está em tramitação, o processo está em andamento. É por isso que não tem os valores aqui. Fiz questão de fazer esse vídeo, porque agora como liberou no início do ano esses atrasados, muitas pessoas acreditam que vão receber. Sem contar aquelas que têm um valor um pouquinho mais alto, é transformado em precatório, só vão receber daqui 1 ano ou 2. Então, essas contas às vezes foram feitas em 2020, mas só vão ser pagas em 2022. O advogado não tem como adiantar isso não. E
E quem oferece esse adiantamento, mais uma vez eu repito, você vai ficar com as custas de cartório, vai pagar quase 30% aí de imposto, coisa que você não tinha que pagar nada disso, só aqui já é quase metade do seu pagamento, vai ter que pagar a parcela do trabalho também, e vai ficar ainda com a conta para pagar para o seu advogado. Você vai receber uma nichadinha, vai receber nada praticamente. Então, muita atenção. Sei que é um momento de dificuldade, mas não depende do seu advogado. Não depende da justiça. Depende do tanto de trabalho que existe naquele momento. E aquelas pessoas, como eu disse, que às vezes recebem um comunicado do pagamento, ainda tem que contar ali com o trabalho do tribunal para rever esses valores. Vou contar aqui para vocês, tem um fórum aqui próximo, no interior paulista, não vou falar o nome da cidade, mas o alvará chegou no início do ano, o juiz só assinou depois de outubro e pagou no finalzinho do ano, e a pessoa ficou por conta ali em cima, muitas vezes achando que nós tínhamos o dinheiro nas mãos. O advogado recebeu, ele tem um prazo para realizar esse pagamento e com certeza ele vai fazer o melhor, ele vai fazer a isenção de imposto de renda, você vai ficar livre de 27,5% de imposto de renda. Então, portanto, tudo para beneficiar o cliente. Então, você tem um representante, você não precisa se preocupar. Para consultar ali, é importante falar com o seu advogado mesmo, né? E vai conseguir realizar essa consulta e orientar você nessa situação. Você não precisa se preocupar, porque você já tem um representante. Eu faço esse vídeo como uma forma ali de tá explicando para vocês que não é liberado de imediato, é que tem muitas pessoas que começaram a receber ali, por exemplo, no ano de 2020, mas essas pessoas ainda não ganharam. Ainda esse processo ainda vai para um tribunal, pode demorar anos. O tribunal não tem um motivo para acelerar esse processo. Primeiro, essa pessoa, muitas das vezes, por exemplo, se é um amparo social, como acontece aqui, nós temos alguns casos aqui no interior paulista, né? A pessoa começa a receber um amparo social por idade. Ela está sendo assistida. A discussão agora em relação aos atrasados, de qual período a qual. Então, pode demorar algum tempo. Essa pessoa pode receber isso no ano 2022, 2023, assim que for resolvido ali essa pendência na justiça, não houver mais recursos para ambas as partes, é o trânsito em julgado. Aí vai vir para o tribunal, da onde é a origem. O juiz vai cobrar, no caso, a Previdência Social e o INSS de um cálculo, o INSS vai falar que não vai apresentar esse cálculo, o seu advogado vai ter que pagar um contador, então existe custo para isso, é um profissional responsável pela parte contábil, vai colocar aqueles valores aos quais você tem atraso ali, isso vai ser apresentado na justiça, se houver concordância de todos os advogados, o juiz também concordar, senão tem que fazer tudo de novo, aceitando os valores, é depositado em uma conta que, repito, não é no seu nome, não é no nome do advogado, não é no nome de ninguém, é uma conta temporária da justiça, ao qual, assim que houver vamos dizer assim, uma previsão, existe lá, está colocado lá, chama previsto para tal ano, para tal mês, tal época, não significa que vai ser pago, tem que ter ali, naquele momento, o depósito feito, volta para o tribunal a conta, aí o juiz, mais uma vez vou repetir aqui, a gente não inventa nada, vamos lá, aqui. A data em que o pagamento será realizado vai depender do tempo em que o tribunal competente levará para conferir todos os dados, além do processo de abertura das contas judiciais, para que sejam creditados os valores. Então, é muita burocracia e, infelizmente, as pessoas começam a receber ligações aí de empresas que nem sempre são idôneas. Para você ter uma ideia, quem paga os precatórios são bancos do governo. Quem oferece esses dinheiros ali, que você vai tomar um grande prejuízo e ainda vai ter que pagar o advogado com o que você combinou, que são empresas particulares, ou seja, pessoas que não fazem parte do processo. Então esse ato é criminoso e deve ser denunciado à Ordem dos Advogados do Brasil. Por quê? Ah, mas é legal vender ou oferecer dinheiro. Olha, a questão não é essa. Como você chegou até o cliente é antiético. Eu acredito que o cliente que me procurou, eu não fui atrás dele lá, não bati na porta dele, não mandei um e-mail. Como que eu descobri essa informação? Primeiro que você quebrou um sigilo, uma informação pessoal. Você conseguiu essas informações. Então, se você quiser que eu fale mais sobre esses criminosos, infelizmente, deixe um comentário que eu volto a falar sobre o assunto.
você já tem o seu procurador, você já tem o seu advogado, você não precisa se preocupar para saber se está nessa lista, porque ele vai legalmente correr atrás de você, porque é uma obrigação. Então, portanto, ele tem tempo para isso. Não espreme aí não, que não vai sair nada, não vai ter que tirar do bolso para pagar você não, tá? Pode ficar tranquilo. Espero que você cumpra com a sua parte também, vendo a realidade do trabalho do profissional ali. É um processo, são várias fases, não depende do seu advogado. É um desabafo aqui, porque infelizmente existe uma criminalização, as pessoas acreditam que a gente não pode jogar uma pela outra aí. Mas cuidado, hein? Então, se você começou a receber seu benefício de aposentadoria, ganhou um benefício na justiça agora, ou 1 ano ou 2, não significa que você tenha atrasados, tá? Isso vai depender de ganhar o processo e não haver mais nenhum tipo de recurso na justiça. Espero ter esclarecido isso. Então, portanto, dúvidas, consulte seu advogado. Daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo informativo.